aí, pessoal, como é que vocês estão agora? Bem, você já conhece essa fala, eu espero que você esteja bem, que a presença de Deus esteja sendo derramada sobre a sua vida. Nós estamos começando agora um momento singular na nossa história, na nossa caminhada com Deus, que é o Partilhando Pão. E é uma alegria poder estar aqui com você e também recebendo nessa noite aqui pastor Gustavo, pastor da Igreja Restaurando Vidas. Tudo bom, pastor? Tudo bem, apóstolo Edson, prazer enorme estar aqui com o senhor, nesse momento aqui que o senhor está nos Muito proporcionando, né? bom. E o partilhando pão, né? Nada Isso melhor do aí. que estarmos partilhando pão, né? E a visão, galera, olha só, é partilhar o pão, literalmente, que é a palavra do Senhor, o Amém, pão vivo que desceu do céu, amém. e também partilhar o pão. Eu ofereci ali para o pastor uma torradinha para a gente começar a conversar e entender que esse é um tempo de que nós, como ministros do Evangelho, como pessoas, como cristãos, a gente possa sentar à mesa, partilhar o pão e conversar e crescer juntos, porque eu creio que esse é o desafio, crescer juntos. Apóstolo, o Santo Espírito ele é maravilhoso porque é um só, né? E é Sim, unidade, e é assim que ele tem revelado para nós também esse tempo de mesa. O tempo de mesa é fundamental e o pão, né? O pão vivo que é Yeshua, ele se fazendo presente, né? Através da palavra, uau, representatividade da palavra de Deus, é algo que a mesa, ela representa a amizade, né? A sim. aliança, representa a comunhão, representa unidade, representa exortação, disciplina, arrependimento, perdão e, acima de tudo, instrução e ensino, né, apóstolo? E é tão bom quando nós mergulhamos no pão, que é a Olha, palavra, né? eu acho que o desafio é que às vezes a gente tem sentado à mesa com muitas pessoas, mas e você falando isso me remete para a ideia de que esse sentar à mesa, ele precisa ser um comungar, precisa ser uma comunhão, não somente o partilhar do pão, mas partilhar a nossa identidade, partilhar aquilo que nós carregamos em Deus. E eu acredito que esse exercício, esse tempo que a gente tem aqui, tem tudo para dar certo. E eu espero que as pessoas possam receber isso com alegria e a gente possa se divertir nesse tempo compartilhando. E a minha primeira pergunta para você nessa troca o texto de Jeremias, no capítulo 3, eu tenho aqui na versão, na tradução da mensagem, ele diz assim: darei a você bons pastores que governarão do meu jeito. Eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria. Eu gosto muito desse texto, porque eu entendo que eu me lembrei quando eu saí de casa, que o Caio Fábio, né, quando ele escrevia, naquele tempo bem É, distante, ele sim. escreveu um livro, Novos Ministros para uma Nova Realidade. E o barato, quando eu olho para esse livro, quando eu olho para esse texto, e eu penso em nós dois, eu aqui, com os meus 25 anos e meio de ministério, Amém. você está com quanto tempo de ministério? Nós vamos fazer 6 anos agora, dia 1º de maio, né? Uau! 6 anos de ERV Church, né? E o importante disso, né, apóstolo, mediante até nessa palavra que o senhor já está partilhando para todos nós aqui, através do profeta Jeremias, aí no capítulo 3, versículo 15, se nós temos essa intimidade com Jesus, que é o pão vivo, né, e estarmos em relacionamento direto com Ele, buscando a cada dia, né, nós vamos acessar aquele que tem todos os tesouros. Sim, sim. E o apóstolo Paulo ali, né, através do Colossenses também, capítulo 2, no versículo 3, fala sobre isso. Que quando você acessa Yeshua, você vai acessar tudo aquilo que ele tem. E esses tesouros, né, é o quê? É o entendimento, é a sabedoria e é o conhecimento. E cai de encontro a esse também, esse versículo que o Senhor trouxe para nós, através dessa revelação do profeta, né, que traz. Então, a necessidade hoje de estarmos em unidade, né, Sim. principalmente entendendo o tempo e o espaço e a estação em que nós estamos vivendo. Porque os sinais, né, apóstolo, estão evidentes. Né? Nós que debruçamos e gostamos de meditar na palavra do Senhor e instruir as ovelhas de forma correta, né? Poucos serão aqueles que serão levantados para poder pregar a sã doutrina. Né? Sim. 2 Timóteo 4 fala sobre isso, né? E alguns terão comichões e coceiras nos ouvidos e procurarão outros ministros que irão pregar aquilo que eles querem escutar, Sim, com não é? certeza. Então, Isso está acontecendo de uma forma muito muito, né, apóstolo? contundente. Então, o desafio, quando você fala dessa intimidade, na minha visão,
a gente compreender como é que a gente converge. Porque ele fala, Jeremias está aí 500 anos antes de Cristo. Então, ele diz, eu vos darei pastores. Então, se nós dois estamos servindo a causa do Mestre Jesus nesse tempo, Amém. se a gente se encontra no ministério, porque eu comecei antes de você, não há nenhum mérito nisso. A única diferença é que eu nasci antes de você. Então, como eu nasci antes de você, eu comecei antes. Sim. Agora, como é que a gente se encontra nesse mesmo espaço do tempo? E o desafio é que ele nos chamou, não foi para pastorear no tempo de Jeremias. A palavra foi liberada lá atrás. Mas ela se torna viva Amém. em nós, porque ele nos dá como pastores para agora. Amém. E aí é que está o nosso desafio, porque nós somos chamados para pregar hoje, Sim. com a complexidade, com os desafios de hoje. Como você vê isso? Ser ministro da causa do Mestre Jesus hoje. E caminhar nesse desafio. Acho que a gente já conversou algumas vezes, Sim. né, nesse tempo que você tem aí de caminhada como igreja local, mas o desafio de realmente entender que a igreja precisa ser uma, com as suas particularidades, com o rebanho que cada um vai conseguir atingir, porque não tem uma igreja para todo mundo, são várias igrejas para que possa entender essa diversidade de pessoas. Mas, cara, eu tenho vibrado com essa possibilidade Amém. de entender que nós somos pastores para agora com desafio. Como é que você vê isso aí? Olha, apóstolo, essa pergunta é uma pergunta assim que todo dia eu peço ao Senhor para que Ele venha me capacitar para que gere, né, em nós, os pastores, né, o Senhor como apóstolo, né, estarmos conectados, porque o Senhor ele me revela muitas coisas relacionadas à área da ciência, na qual eu também tramito, né? Hoje não tramito mais, né? Foram 23 anos. Né? Você não está mais atendendo? Não, vai fazer agora dia 8, 4 anos que eu não faço e não exerço mais a minha profissão na área de endodontia, né, de canal, como cirurgião dentista que eu sou. Mas o Senhor não deu mais para conciliar as duas. Então né? foram 2 anos. Você começou o ministério, vai fazer 8? E vai fazer 6 anos. 6 anos. Então, os primeiros 2 anos você conciliou. Na verdade, são 9 anos, mais 6 anos do templo concreto, Sim. né? Então, eu consegui ainda, durante 5 anos ainda, manter dos dois lados. Mas chegou um tempo na qual o Senhor ele me queria por completo. No ministério. No ministério. E é claro que eu, em submissão e obediência àquilo que Ele tem revelado, né? Eu me submeti ao chamado, né? Que, como o senhor falou, né? O Senhor foi chamado antes, mas nós somos escolhidos desde o ventre Sim. de nossas mães, mas no tempo que cada um tem, né, mediante aquilo que Ele nos traz, né, e traz a questão de nós estarmos inseridos naquilo que Ele tem representado. E é tão interessante, né, apóstolo, porque o Senhor ele é multiforme. Então, os rebanhos são diversificados, né? Sim. Mas estamos todos conectados numa no mesmo só espírito. conexão. Sim. Que é o Santo Espírito de Deus. E eu vejo, em cima da pergunta que o senhor fez, eu vejo um desafio muito grande para nós, nos dias de hoje, pela quantidade de informações que nós obtemos hoje através do avanço tecnológico. Né? Nós temos ferramentas na qual eu e o senhor lá atrás, para poder pesquisar algo, nós tínhamos que ir nas bibliotecas. Eu lembro que para defender a minha tese, há 27 anos atrás, né, quando eu estava me formando, na faculdade, né, de odontologia, eu tive que percorrer todas as bibliotecas das universidades federais, também particulares, para poder chegar na minha tese de monografia. Hoje, a tecnologia, com esse avanço, né, é muito grande, né? O inimigo tem se utilizado muito desses instrumentos e, principalmente, eu vejo 3 pilares que o inimigo tem se utilizado para atacar muito, principalmente os nossos jovens. Né? Eu vejo, pelo fato deles terem essas informações muito rápidas, apóstolo, eles estão desenvolvendo crianças e adolescentes muito ansiosos. Eles estão querendo, eles perguntam para você, mas querem respostas imediatas. Né? Sim, então, parte do isso faz parte do próprio processo que a gente está vivendo. Perfeitamente. Mas se nós entendermos que os limites precisam ser colocados em prática e principalmente desenvolvermos, né, esse tempo
com a palavra de Deus, porque se nós instruímos, assim como eu tenho certeza, como eu subi, como eu vendo o senhor ali, já o pessoal, né, trabalhando a membresia, lá também na Erv também, a gente com a Erv School, o quanto é importante nós estarmos instruindo mediante a sã doutrina que é a palavra de Deus. Ó, você tocou no desafio pastoral, Isso. você fala de uma sociedade fluida, Isso. porque tem muita informação, Perfeitamente. mas pouco aprofundamento. Eles Isso. sabem muito, mas sabem pouco com profundidade. É isso aí. É literalmente isso. E essa velocidade. E um outro desafio que você tocou dessa pós-modernidade é essa crise de ansiedade. Porque como eles são muito rápidos, as coisas estão... A informação está fluindo de uma forma muito rápida, eles criam uma ansiedade, porque eles sabem, aí eles vão... É aquela coisa do link, né? Você pega um texto do Google, aí aparece lá um monte de hiperlinks. Cada hiperlink daquele, ele começa a ler o texto, aí ele é tentado a clicar num hiperlink, que quando aparece, tem outras centenas de... E ele passa 1 hora e acaba ele não consegue achar uma resposta. Não consegue. E eu tenho falado muito e batido nessa tecla com a noiva do Senhor, na questão dessa tentativa de buscar a informação, mas está muito rasa, apóstolo. Sim. Então é muito rasa e isso faz com que estas pessoas, né, elas acabam não tendo a nutrição correta orgânica, que eu tenho certeza que o Senhor dá para as ovelhas do Senhor, assim como nós também temos dado também, porque e sabermos da importância de que nós temos que tratar sim cada um e cada indivíduo de uma forma diferente, porque o próprio Senhor trabalha em nós de uma forma personalizada, né? Porque não tem como, hoje eu tenho visto muitas vezes as pessoas tratarem, às vezes, um neófito como se fosse, o neófito é um novo na fé, como se fosse, como se fosse, assim, uma pessoa mais amadurecida espiritualmente. E nós temos que buscar essa sapiedade celestial, esse conhecimento e esse entendimento, nós que somos líderes, para poder saber dividir isso e dar o alimento necessário para cada um desse indivíduo e ter esse direcionamento de nós podermos estar alimentando eles conforme o que eles necessitam. Então, isso é algo também que tem me chamado muito a atenção nos últimos dias, né? Atender a necessidade das ovelhas? Seria a necessidade mediante aquilo que cada uma vai conseguir triturar. Vamos entrar para a minha parte também da odontologia. Da mastigação. De mastigação. Porque, às vezes, você vai dar para um bebê... Como é que você vai dar para um bebê que é desdentado? Por exemplo, ele só vai conseguir sopinha, ele só vai conseguir ali um alimento líquido. E não tem como você entrar ali com um alimento que ele possa ali ter que mastigar, porque não é compatível. Então, nós precisamos buscar esse direcionamento para que nós possamos estar alimentando eles mediante aquilo que se torna nutritivo naquele momento. Nós estamos falando do desafio de pastorear hoje. Isso. Como é que você percebe entre a necessidade que eles têm? Ou seja, eu preciso buscar em Deus sabedoria para que eu consiga pastorear o meu rebanho com aquilo que eles precisam. Mas nem sempre aquilo que eles precisam é o que eles querem. Sim. Inclusive, esse novo tempo, apóstolo, que nós vivemos, o senhor sabe o quanto nós fomos exigidos, né? Porque nós acabamos nos deparando com uma pandemia, né? Foi algo completamente diferente que nenhum de nós tínhamos passado nesse século, né? Então, nós precisamos estar se adaptando ao hoje, né? E o hoje é algo que, pelo fato desse avanço tecnológico, muitos dessas ovelhas acabam procurando e se alimentando de uma forma errada, porque nem tudo que reluz é ouro. Sim. Né? Então, essa liberdade, porque nós pastoreamos, nós apacentamos as ovelhas do Senhor, protegemos dos lobos, protegemos, né, instruímos eles mediante a palavra de Deus, né, acabamos dando o suporte e conduzindo eles ao aprisco, mas a gente não consegue estar a todo tempo com eles. Não. Não é verdade? E aí, eles acabam se alimentando e avançando. Mas eu acho algumas que, situações. Eu acho que é legal, isso que você está falando para mim, assim, me deixa muito contente. Por quê? Porque nós vivemos
tudo bem, nós estamos saindo da pandemia. Sim. Eu já entendi que, para mim, a pandemia já acabou. Joia, mas a minha responsabilidade, eu tenho visto como apontando para eles o caminho. Ó, Isso eu aí. mostro para você o norte. Amém. Mas o sacerdócio, né, se a gente for pegar o sacerdócio universal, ou seja, cada um é sacerdote sobre si mesmo. Amém. Amém. Então, a minha responsabilidade como pastor é de apontar os caminhos. Quando você olha, é desafiador, porque o texto fala, nós temos que liderar do jeito de Deus. Amém. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Amém. Então, essa ideia do ser segundo o meu coração como é que eu vou dizer isso? É que eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus. Sim. Sim. Então, é muito legal. Eu, às vezes, converso com alguns colegas, eu falo, cara, ó, você não tem que se meter nisso, não. Eu já falei para alguns colegas. Por quê? Porque eles querem transferir a responsabilidade de decidir a vida deles para nós. Não. E a responsabilidade não é minha. Não. Eu tenho uma responsabilidade que é apontar caminhos. Perfeito. E o Espírito Santo tem que confirmar no coração dele. Só que é a pós-modernidade. Sim. É a celebração do indivíduo. Os caras querem ter um relacionamento. Primeiro que eles querem um pastor disponível 24 horas por dia. E aí eles vivem uma cultura de eleição. Você não acha isso? Sim. Porque eu ouço o apóstolo Edson, eu ouço o pastor Gustavo, eu ouço o pastor Silas, eu ouço o pastor João, o pastor Antônio, eu ouço todo mundo. Mas e aí? Você caminha com quem? Perfeitamente. E eu tenho batido também, apóstolo, é interessante o senhor falar isso, que a mesma conexão. Quem caminha? Porque o nosso papel aqui é instruir. Sim. Né? E também eu tenho batido numa tecla muito grande, apóstolo, nessa questão, né, de remover essa dependência do pastor e que gera essa expectativa de transferir, inclusive, né, as decisões, porque isso já é uma cultura do próprio ser humano, do ser adâmico. Sim. Né? E como nós estamos na busca da santidade diariamente, muitos deles, eles querem que nós cheguemos e decidimos algo para eles. Não, Coisa que isso é uma cultura totalmente demoníaca. Né? A dependência, e o que eu tenho passado para eles, que eles precisam buscar um relacionamento de dependência plena do Senhor Jesus. Sim. A paternidade de Deus. É isso aí. A paternidade. Só que a gente vive numa cultura de paternalidade. Isso. Eles querem um pastor que seja paternal, que venha cá, bota no colo. Sim, você tem que cuidar. Sim. Mas eu percebo, por exemplo, na minha característica, eu tenho uma pegada. Hoje, eu me movo dentro do apostólico, mas eu tenho uma pegada profética. Então, eu, às vezes, sou muito contundente. Então, Deus está trabalhando comigo. Eu acho que hoje eu sou muito mais doce do que eu era há 20 anos atrás. Mas eu ainda estou precisando melhorar e eu acho que eu vou chegar na plenitude. Amém. Né? Vou tentar chegar o mais perto, até onde Jesus me levar. Mas a responsabilidade, desde o momento que ele se converte, pelo menos eu tenho batido nessa tecla. Cara, você tem que entrar no quarto. Você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que realmente crescer em graça. A nossa tarefa é te dar as ferramentas. É isso. É isso. É dar as ferramentas. É isso. E isso aí... É desafiador. É desafiador. Por quê? Porque nós temos todos os tipos de alunos e alunas. Né? Sim. Então, é diversificado. E o mais importante é nós estarmos, e eu creio, apóstolo, nós estamos no caminho certo. Por quê? Nós precisamos entender que o ministério de Yeshua foi um ministério rabino, então foi mestre, foi de ensino, né? E nós temos essa pegada de quê? De instruirmos eles para que eles possam decidir. Porque essa decisão vai vir mediante aquilo que o Senhor falar com cada um. E o Senhor tocou num assunto agora, né? Que é Mateus 6,6. Tu queres buscar ele? Busque no secreto. Abra a porta do teu quarto e busque-o. No secreto. Muitos não entendem que o secreto é importante porque ele é o único. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Abba Pai, é o único que sonda a mente, sonda o coração. Sim. Então, essa ativação se faz necessário para que as pessoas venham desenvolver esse relacionamento. Por isso que dos 4 seres viventes, o ser humano é o quê?
Relacionamento. Sim. E aí, eu quero tocar em mais duas situações nos últimos dias. Depois a gente vai pular para o Ministério Quinto. Vamos. E aí, o que acontece? Eu vejo também, apóstolo, um espírito de intimidação e do medo junto, com a ansiedade caminhando junto, o inimigo, para poder gerar isso nas pessoas, para tentar paralisar, para tentar gerar uma incredulidade, para poder gerar o isolamento. E aonde o maior campo de batalha que nós temos é a nossa psique, é a nossa mente. Sim. Porque os dois órgãos vitais é a mente e o coração. Mas se você consegue, né, quando chega primeiro na mente, você entra em combate, né, você impede que chegue no seu coração. Então, a necessidade da pessoa de entender de que nós, sim, precisamos nos alimentar todo dia, porque o espírito do engano do anticristo está desde o Éden. Sim. E ele está mais do que nunca agora, porque a palavra do Senhor diz que o amor iria se esfriar nos últimos dias. Então, as pessoas não estão... eu quero levantar uma outra tese aqui também, que seria interessante, se o senhor me permitir. Vamos embora, toca o A barco. terceirização da fé. Sim. Muitos estão achando que é o suficiente, né? Eles não querem buscar. Isso é um dos grandes desafios também, apóstolo, que eu tenho certeza que o senhor também tem tido nos últimos dias, né? E muitos dos nossos colegas também, né? Que têm essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor, de conduzir o rebanho do Senhor, que é essa terceirização. O senhor ora por mim? A palavra eles querem mastigado. Então, isso tem sido também um grande desafio. Eu não sei como é que você está vivendo isso aí no seu dia a dia. Se você está terceirizando, se você está tendo relacionamento de intimidade. Eu não sei o que você está fazendo, mas o nosso bate-papo aqui está muito interessante. E quando o Gustavo fala dessa terceirização, é muito simples. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a questão do ensino, vamos pegar aqui. Jesus foi mestre por excelência, foi pastor, foi profeta. O ministério quíntuplo estava presente em Jesus. Agora, o desafio que a gente vive hoje é porque há uma terceirização de responsabilidade. Perfeito. Eu terceirizo o meu relacionamento com Deus, mas eu também terceirizo a educação dos meus filhos, eu terceirizo, às vezes, o meu relacionamento conjugal, porque está todo mundo se esquivando da responsabilidade, Perfeito. porque nós nos tornamos uma sociedade hedonista. É isso aí. O prazer está vindo acima de tudo. Então, o prazer está sendo preconizado ante a responsabilidade. Então, ao invés de eu entrar no Mateus 6,6 e buscar o conhecimento, ou seja, fazer um investimento de leitura bíblica, fazer um investimento em estudo bíblico. Uma coisa é você ler a Bíblia devocionalmente, outra coisa é você sentar para estudar a Bíblia. Amém. Então, na comunidade, a gente faz um trabalho do estudo bíblico. Mas o relacionamento com a palavra, ele só pode ser experimentado no quarto. É você com o Senhor. Então, não tem como eu me alimentar da Bíblia que eu leio no domingo. Não tem como eu me alimentar sem que haja um investimento mínimo em Bíblia. Se você pegar hoje, você está com uma NVI, eu estou aqui com o meu tablet com um aplicativo de Bíblia, onde eu tenho várias versões da Bíblia. Então, aí você pega os cristãos, eu indiquei esse aplicativo para uma irmã, aí ela falou, mas pastor, tem que comprar a Bíblia. Eu falei, então usa esse aqui que você não precisa comprar, mas você não pode ler a Bíblia só numa versão. Porque hoje nós temos esse recurso. Eu tenho em casa várias Bíblias em papel que hoje estão disponibilizadas em alguns aplicativos. Mas se você não pegar o aplicativo, abrir e ler e fazer essa rotina, você vai ter muita dificuldade de ouvir Deus. Sim. Porque Deus fala por meio da igreja, Deus fala por meio da oração, mas ele fala preponderantemente pela palavra. Perfeitamente. Cara, então assim, eu acho que a terceirização, eu não vou manipular a palavra, deixa você falar. A terceirização, ela é um desafio para nós hoje. Sim. Porque hoje, vamos dizer assim, a minha ovelha pode acessar o que você fala, a sua ovelha pode acessar o que eu falo. Então, há muita palavra sendo proclamada. Só que eu vou falar uma loucura aqui que vocês vão pirar.
Mas eu entendo Mas nós somos loucos que mesmo, o que eu né? estou pregando na minha igreja... Deixa eu botar aqui. Você botou o seu, não acreditei que o meu telefone fosse tocar. Deu branco aqui. Caramba. Da terceirização, o senhor estava falando. Você está pregando na sua igreja. Você está pregando palavra de Deus? Sim ou não? Sim, Sim, claro. a todo momento. Mas você está pregando para quem? Para as ovelhas. Para aquelas ovelhas. Sim. Eu estou pregando... Vamos lá. A gente está na televisão agora. A gente está na internet. Mas com quem que eu estou falando? Eu estou trabalhando com as ovelhas que o Senhor me deu. Sim. É lógico que você é de uma outra igreja, você vai estar ouvindo aqui, as ovelhas do Gustavo vão estar ouvindo essa transmissão, estão participando com a gente, beleza. Mas quando você está pregando no púlpito, você está com uma visão naquela comunidade onde você serve. E Deus te dá palavras que são concernentes para aquele povo. Tem palavra que se aplica a todo mundo? É claro que tem. Mas o foco é edificar um rebanho. E é aí onde as pessoas entram em colapso. Por quê? Elas não têm raízes. Perfeitamente. Ela não tem raiz em si mesma, ela não está firmada na rocha, ela não está estabelecida no Evangelho, então ela ouve uma palavra no mesmo texto, 5 possibilidades diferentes, ela entra em colapso. Para onde que ela vai? É verdade. E é esse que é o grande desafio. Eu vejo como um grande desafio porque quando você se depara com uma situação como essa, apóstolo, devido a essa facilidade que nós temos hoje de acessar vários conteúdos, se o que eu tento passar para as ovelhas, né, especificamente, é que elas venham me procurar em caso de dúvidas. Sim. Porque isso aí é fundamental, você ter esse feedback de retorno, porque você consegue ali trazer luz ao entendimento dela mediante aquilo que é uma visão específica de cada noivo. Né? Por isso que ali, as 7 igrejas do Apocalipse, a carta, você vê uma manifestação multiforme do Senhor para cada igreja. Sim. Né? Então, o que eu cada vejo... uma estava num desvio diferente. Perfeitamente. Mas que é o desvio para todas as igrejas. Para todas as igrejas. E o que eu vejo, assim, sabe, apóstolo, eu vejo hoje o evangelho do reino, ele é altamente necessário ser pregado. Pregado isso aí, 7 desvios da igreja. Amém. Aí. Sabe, porque o evangelho do reino nunca foi tão, assim, tão crucial nesse momento para nós estarmos pregando, para preparar o rebanho, preparar as ovelhas. Eu vou abrir uma janela aqui, Amém. Nós vamos voltar a falar sobre o evangelho do reino. Isso. Eu vou trazer, vamos fazer uma mesa aqui maior. Opa, que coisa boa. Esse negócio vai pegar fogo. Hein? É bênção. Eu acho que vai ser muito interessante. Caramba, porque o evangelho do reino... Deixa eu falar para você, é partilhar o pão. É maravilhoso. Eu comecei a pregar, eu comecei a fazer uma série de palavras sobre o reino. Eu queria ensinar ao povo sobre o reino. E eu fiz 2 palavras. E aí eu me deparei com Efésios no capítulo 2, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, porque pela graça sois salvos, desculpe, mediante a fé. Isso Amém. não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando eu peguei esse texto, eu li também 2 Coríntios no capítulo 12, quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Gustavo, eu comecei a perceber que eu precisava ensinar graça para conceber o reino. Sim. Então eu parei de ensinar sobre o reino, eu comecei a pregar sobre a graça, eu já preguei acho que umas 3 semanas, e Deus está me dando algumas visões muito interessantes, como eu tenho estudado, de que a graça ela não é simplesmente uma coisa que estanque, onde você entra e você recebe o evangelho. Mas a graça, na realidade, é o poder, é a força motriz que te leva a caminhar no evangelho. Por isso que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. As pessoas entendem que Deus não curou Paulo, mas não foi isso que Deus fez. Deus, na verdade, disse para Paulo, eu estou te dando graça, porque a minha graça,
é suficiente para você enfrentar a situação que você está enfrentando. Você tramitar, né, na situação Você que foi concebida a ele exatamente perfeitamente. caminhar É isso aí. e confrontar Isso aí. esse espírito de Satanás que te aflige. É isso aí. É literalmente isso. Então, o desafio que eu percebi, aí eu parei a minha série sobre o reino, eu vou voltar a ela, mas eu estou caminhando na graça porque eu entendi que é um fundamento apostólico, é um fundamento Sim, na vida do sim. discípulo. Sim. E ele, se ele entender a graça, rapaz, o negócio é tão violento. É violento esse É bom negócio. demais, é bom É demais. violento. É violento. Porque eu vejo que a graça, a gente está falando de uma forma, eu não sei se vai dar tempo. É tão bom, né, João, falar olha, você vai falar para mim como é que está o tempo aí, hein? Porque chegando a 40 minutos, você avisa aí para a gente poder concluir. Mas é desafiador por quê? A gente nem tocou nos aspectos pessoais. Assim, partilhando pão, a gente só está falando de palavra, parece que a gente está falando de uma perspectiva profissional, mas não é. Não é. Eu quero realmente poder compartilhar com você a minha vida, para que o Amém. Gustavo possa falar para você a Isso. vida dele. Isso aí. Porque é exatamente esse o meu objetivo. Da gente mostrar para vocês que a gente é humano. Sabe aquele mito? Apóstolo, agora ele era pastor, agora é apóstolo. As pessoas não compreendem isso. Julgam, tacam pedra, beleza. Não tem problema não. Mas nós somos humanos. Sim, e é interessantíssimo nós até tocarmos, e o senhor deu essa perspectiva de nós. Efésios 4:11, apóstolo, ele está muito evidente. Para quem crê. Para quem crê. É porque tem gente Né? que pensa diferente. Mas a necessidade, né? Se o senhor parar para ver ali, a palavra ela é contundente, que ela diz assim, né? Que os 5 ministérios que é um dom de Cristo, porque é um Sim. presente de Deus para o reino. Sim. Para os discípulos. Para os discípulos. Então, o apóstolo ele é muito importante. O seu papel de fundamento, de mensageiro, de carteiro, de fundamento na rocha, de poder consolidar, de tocar nos outros ministérios. Então, é fundamental que haja o ministério dos profetas, né, na noiva do Senhor. É fundamental que tenha os evangelistas. É fundamental que tenha os pastores e os mestres. O que eu vejo, apóstolo, assim, infelizmente, houve nos últimos 50 anos, vamos botar nas últimas 5 décadas, uma pressão, um desvio de função muito grande em cima do pastor. A figura do pastor. Mas eu vou abrir isso, não é um dos últimos 50 anos. É mais, né, apóstolo? Você tem que pegar os últimos 90 anos, porque a igreja... 90. Eu acho que desde o final do século XVIII, não, do século XIX. Sim. Porque a igreja se moveu dentro do pastoral. Sim. Na verdade, ela não foi ensinada dentro dos 5 ministérios. Então, não é pela ausência. Então, como a igreja se moveu dentro do pastoral, dentro do ministério do missionário, dessa perspectiva missiológica, Sim. então ela se moveu dentro do evangelístico. Sim. E aí ela não consegue... O mestre acabou sempre estando presente. Esses 3 ministérios sempre estiveram presentes. Mas o profético e o apostólico... Não. Inexistente. É isso aí. Então, como isso foi omitido... Então, eu acredito que essa restauração... Porque no Brasil isso tem... 2000, tem 22 anos. Sim, que começou o movimento. 99, 2000. Sim. Sim. E aí é confundido com uma posição hierárquica, e não é hierarquia. Não é. Eu não sou apóstolo para comandar pastores, não é isso. Não, é porque é isso que as pessoas precisam entender. A palavra de Jesus né, em Isaías, a palavra de Deus em Isaías diz: "E o governo está sobre os seus ombros, sobre o apostólico, sobre o profético, sobre o evangelista, sobre os mestres." Sim. Então, é muito claro, esse é o governo de Deus na igreja. Tanto que houve a necessidade ali em Atos dos Apóstolos, né? Teve a necessidade ali dos apóstolos chegarem, peraí,
Não tem como a gente agora tá distribuindo os alimentos. Bom, Vamos ter que pessoal, levantar. vai pegar no nosso pé por causa disso, mas não tem problema não. A gente está aqui para trocar. Nós estamos aqui para trocar, É o o que, né? desafio. É o desafio, né? E ali, por isso que houve levantou os diáconos ali. Porque os apóstolos necessitavam naquele momento, Sim. apóstolo, o quê? Debruçar na palavra do Senhor e em oração. Por quê? Porque eles estavam já muito sobrecarregados. Então, a necessidade dos diáconos e dos presbíteros, qual o ofício dos diáconos e presbíteros? Servir a igreja local. Pastoral, perfeitamente. E aí, o que acontece? Quando há ativação dos 5 ministérios, que está aqui no versículo 11, que fala assim, ó, Efésios 4:11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de quê? Preparar os santos Sim. para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso. Nós precisamos preparar a noiva. Mas o desafio é que a gente acaba... Porque vamos pegar aqui, se a gente pega a reforma, você vai perceber que a igreja estava estruturada entre o clero Sim. e os leigos. Sim. Então, havia uma hierarquia Sim. e poder consolidado dentro da igreja, tanto que você vai pegar a Era das Trevas, isso é evidente. É. Aí você tem a Reforma, que produz uma ruptura teológica. Sim. A igreja cria de uma forma e passa a crer de uma outra forma. Sim. E aí você vem, avança, de 1517 para cá, a gente não tem mais nenhuma ruptura teológica. Verdade. Mas a gente tem uma ruptura hierárquica. Sim. E que essa ruptura, ela vem e acontece por quê? Porque muita gente por aí entendeu o apostólico como uma hierarquia, ou seja, o apóstolo é superior aos pastores. Não. Nós estamos todos no mesmo nível. Perfeitamente. Não há hierarquia. Colocaram como se fosse assim, mas Não na verdade não, assim. é no mesmo nível. Estamos todos nós, somos iguais. Sim. Porque o cabeça não são os apóstolos, não são os profetas, não são os pastores. É Jesus. Sim. Então, quando você entende isso, só que ensinar isso exige de nós desprendimento. E aí que está o desafio para nós. E cai em cima do início que nós começamos a conversar. Por isso que nós temos que estar o quê? Totalmente linkados com aquilo que Deus... Com Jesus. Precisa, que é Jesus, e que Ele está nos revelando nesse tempo e estação na qual nós estamos vivendo, apóstolo. Rapaz, a gente não vai conseguir. Amém. Quanto tempo a gente tem, João? Fala comigo. Aí, a gente não vai... Olha só, a gente tem tanta coisa para falar. Muita coisa, né, apóstolo? Eu tô muito animado, eu não sei. Escreve aí o que você está pensando, o que você está percebendo. Olha, eu também estou bastante animado. Eu acho que está sendo muito interessante, porque isso abre para nós uma... Rapaz, eu acho que eu vou acabar fazendo isso ao vivo. Amém, amém. É que gravado é mais... Está sendo gravado hoje, não é ao vivo, não. A gente está transmitindo nas plataformas, hoje a gente está gravando, a gente vai pegar vamos fazer essa pegada aí, vamos ver o que Deus... Vamos sim. Eu acho que a gente vai aprender com os irmãos aí, talvez a gente consiga dizer com quem a gente vai gravar e dar a possibilidade do tema, e aí vocês mandam as perguntas, e aí a gente vai respondendo. Vamos ver o que Deus vai mostrar para a gente. Ou a gente abre um canal de WhatsApp para a gente ir conversando aqui com algumas pessoas. Vamos ver. Vamos ver o que Deus vai nos direcionar, mas eu acho que é muito interessante. A gente está tocando em pontos que mexem com o poder dentro da igreja. Sim. E, na verdade, eu acho que o grande desafio são essas estruturas de poder. Porque eu lembro que, às vezes, o pessoal por exemplo, você vê perseguição, mas que não é perseguição. Algumas coisas vão acontecendo porque há uma concentração, muitas vezes, grande de poder na mão de uma pessoa e ela se torna hegemônica. Mas o ministério de Jesus não era esse. Não. A proposta de Jesus
estava baseada exatamente no que você falou de Mateus 6, que era o relacionamento. Sim. Eu bato na minha tecla aqui dizendo que eu não sigo uma religião. O que eu proclamo é um relacionamento com Cristo. Eu também é a mesma coisa, apóstolo, é isso que eu tenho Sabe, passado. é loucura você tentar engessar. Quando, na verdade, é um rio que flui Sim. por meio de um relacionamento. Bem. Então, você senta e estuda a Bíblia. Você tem um pastor, você tem um mestre, você tem pessoas que te dão ferramentas, fora as ferramentas que você tem acesso individual. Sim. A minha grande preocupação é que sempre que você está sozinho, esse para mim é um outro ponto. Deus nos fez para que nós fôssemos gregários, para a gente possa realmente estar numa comunidade. Conexão e relacionamento, é isso aí. Por isso que uma comunidade local é fundamental, Amém. porque é onde você estabelece comunhão, onde você partilha o pão, onde você celebra o vinho, celebra a unidade, celebra o corpo de Cristo. O compartilhar O mesmo. compartilhar é pastoreado. Amém. Às vezes você encontra pessoas que não são pastoreáveis, que não querem se deixar liderar. Então, isso gera uma convulsão. Mas vamos pegar aqui essa para a gente caminhar para o final. Isso. São tantos temas que vão se A desenrolando. gente falou né? aqui... Muita coisa, né, viajou. Meu Deus. Mas é isso mesmo. Mas é gente. isso mesmo, né? Não tem jeito. É. Eu acredito que rapaz, eu tô rindo por dentro. Tô rindo mesmo. Amém. Vamos fazer uma ponte Vamos. entre Jeremias 3. Sim. Eu vos darei pastores. A gente vai finalizar isso aqui. Amém. Me lembrei aqui de chamado. Legal. Você estava 23 anos. Não. Você começou, você estava com 19. Se eu botar 22 22 anos de 22 anos. 22 anos de 23 anos de profissão, né? antes de entrar no ministério. Antes de entrar no ministério. Beleza. Aí você se converteu. Fala um pouquinho desse ponto. Eu acho que eu queria tocar nisso, porque você se converteu adulto. Sim. Na verdade, o que aconteceu? Em 1999, né? Eu venho de berço católico, né? E todo católico tem um passo também no espiritismo, né? E eu também tinha... Na verdade, eu estava buscando algo... Uma resposta. E uma resposta, poxa, relacional, né? Porque eu, como senhor, também eu compactuo do mesmo direcionamento, que a religião é religar a Deus, mas nós pregamos relacionamento, né? Então, em 99, veio um protético trabalhar comigo, missionário, né, da Igreja Assembleia de Deus, e ele começou a me evangelizar. Então, eu comecei ali, após o término do nosso trabalho na parte odontológica, né, que eu tinha as clínicas na época, né, e a gente compartilhava da palavra, e eu fiquei maravilhado. Começou a evangelizar você. Me evangelizar. E eu fiquei maravilhado, e eu tive muita sede da palavra. Só que eu costumo brincar, eu uso uma nomenclatura de que muitos são convencidos de que Jesus é o Filho de Deus e tudo, mas convertido de alma e de bolso são poucos. Então, existiu uma lacuna de 99 a 2010, porque eu tive a minha conversão verdadeira de, literalmente, viver Jesus, sentir o zoe, que é a vida de Deus em mim, que é a graça, né? Que é a graça que, assim como o Senhor falou, olha, apóstolo, a minha graça te basta. Eu não vou ser pregador da hipergraça, não. Não é isso que a gente está falando, não. Perfeitamente. Inclusive, isso aí, meu Deus do céu, só Jesus. E aí, o que acontece? Foi aonde eu renunciei, apóstolo, verdadeiramente. Eu me posicionei verdadeiramente. E aí, ali, eu busquei muito da parte do Senhor, né? Fui discipulado, né, por uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o pastor Edilson. Ele é até da comunidade Seva, da comunidade evangélica da Vila do Abraão. Eu, durante 1 ano e 8 meses, eu congregava lá. A minha esposa, a Vanessa, ela vem da Igreja Batista Monte Jerezim, né? Lá com o pastor... maravilhoso, que é o pastor Paulo também. Eu também ia lá, mas aquilo eu estava ainda na busca ainda, né? Porque eu ainda não queria, eu tinha um conflito muito grande da área da ciência com a área espiritual ainda. Então, mas eu creio que foi um refinamento. Você levou 10 anos. 11 anos. 11 anos.
Você, quer dizer, o 10º ano você se converteu, Sim. você caminhou 1 ano e meio ainda com o Edilson. Sim, 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. E aí, eu tive um encontro genuíno com o Senhor em 2010, e 2012 foi algo que mexeu e mudou a minha vida, que foi um sonho revelatório que eu tive, na qual o próprio Senhor se apresentou para mim, como ele se apresentou para João, ali no Apocalipse 1. E ele falou palavras para mim contundentes, que ali eu acordei por volta de 3 e pouca da manhã, pedindo perdão para minha esposa e tudo aquilo que eu fiz e o que não fiz. O temor veio sobre mim, assim, de uma forma muito grande, que o primeiro princípio de sabedoria é o temor a Deus, né, que é odiar o mal. E ali eu digo, apóstolo, que ali mudou a minha vida completamente. Ali eu despertei para fazer a teologia, fiz teologia, comecei a buscar cada vez mais esse relacionamento íntimo com o Senhor, né? Aí o Senhor veio, usado pelo Senhor para trazer a pastora Zenete aqui em 2015, quando Naquele o Senhor trouxe aqui, naquele intercessão. seminário de intercessão, né? A Vanessa teve ali, veio, eu não pude vir por causa de compromissos profissionais na época. E ali eu tive o contato com a pastora Zenete em 2015. O Senhor trouxe em 2014, me perdoa. E em 2015 eu tive o contato com ela na Estância Paraíso. E desde então a gente tem essa aliança aí já há 7 anos. Caminhado juntos. Caminhado junto há 7 anos. Lá com a pastora Zenete, né? A gente sempre então, está lá. A semente que o Senhor trouxe para cá, olha isso. Da Igreja Restaurando Vidas foi plantada aqui. Aí, a gente tem aliança, apóstolo. Uau. Isso é maravilhoso. Eu nunca falei isso pro senhor, né? Você vê, né? Eu lembro da Vanessa aqui. Isso. Ela veio, na época ela estava, quem trouxe a Vanessa aqui foi a Silvana. Foi perfeitamente. Foi, eu lembro. E aí o que acontece? Existe uma conexão. E aquele seminário foi um seminário que aconteceu assim, ela veio pela misericórdia de Deus. Que ela tinha porque tinha morrido a pastora, eu não lembro o nome dela agora. Ela não está vindo mas na minha memória, ela, que era muito amiga dela. Muito amiga, e foi uma batalha de oração. Foi. E eles vieram a si mesmo e aquele seminário impactou. Foi. E aí, foi um seminário profético. Foi muito profético. Muito contundente. Muito. E ali a minha vida mudou completamente, né? Então, eu falo nessa conversão genuína. Porque a conversão de alma e depois a conversão do bolso, que acho que o mamon é algo que é um principado violentíssimo que ainda rege, né, sobre a vida das pessoas, a dificuldade muito grande. E aí a gente entra numa outra maior idolatria com o egocentrismo, que o senhor chegou a falar, né, que eu creio que é a maior idolatria que tem. Então, esse é o nascedouro da sua conversão, e a partir daí a igreja fluiu. Apóstolo, foi assim, algo que jamais eu e minha esposa... E hoje, o que toca o seu coração? Se você pudesse resumir o que Deus está movendo na sua vida hoje, nesse tempo que a gente está gravando, o que o Espírito Santo está falando com você? Eu queria que você contasse para mim, olhando para aquela câmera ali. O que me move hoje é pregar o reino de Yeshua. Preparar as pessoas para governar com ele nessa segunda vinda que ele virás. É isso que me move, apóstolo. É isso que ele tem falado muito comigo. Para passar para as pessoas, preparar a noiva dele, através de Efésios 5, ali 25, lavar ela, a noiva, com água, que é a palavra de Deus. Sim, a água é a palavra. É ela. É o próprio Jesus. Preparar ela, para preparar uma igreja sem manchas, sem rugas, sem máculas, né? Uma igreja que possa usar as vestes de justiça de muito linho legal. branco. Eu vejo, assim, eu fico feliz por isso que você está falando. Eu falo para você que está em casa aí, essa palavra tem muito a ver com o que eu estou vivendo hoje. Por quê? Glória a Deus. Porque eu entendo que é a graça que nos dá o poder para exercer o reino, para exercer o governo. É isso. Governar com E ele. a palavra de Deus para nós, em Gênesis, no capítulo 1, 26, é governo. É isso. São as áreas de influência. É isso. É realmente entender que esse é um tempo para que a igreja se posicione, para preparar a vinda. Isso. E eu não estou dizendo que Jesus, não vou dizer para vocês aqui que estão caminhando com a gente, nem para o Gustavo, de que Jesus vai voltar nessa geração. Eu sei que toda geração tem a impressão de que é na sua temporada. Eu tenho que fazer como se ele fosse voltar hoje. Sim.
quem sabe é Deus. Então, Só ele, né? Vamos trabalhar? Isso. Eu vou trabalhar. É isso aí. E realmente levar as pessoas a esse lugar A de esse quebrantamento. entendimento, né, apóstolo? E aí, para que o rio flua. Flua. O rio flua em cada vida. Amém. Porque se você imagina o que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer na nossa cidade, Sim. se realmente a gente entender o reino. É verdade. E eu tenho orado muito, apóstolo, e gerado isso no meu útero espiritual, né? Sobre o levantar do Senhor de homens e mulheres em todos os segmentos da sociedade. Sim. Pessoas totalmente direcionadas por Deus, para que possam fazer a diferença. Porque eu creio que o lavar da palavra de Deus, eu creio que esse relacionamento com Deus, que é desenvolvido individualmente, que nós somos homens que ativamos isso nas ovelhas do Senhor, né? Eu tenho certeza que nessa busca insensata individual, né? Na busca do Mateus 6,6, no secreto, com a instrução daqueles que eles escolhem para mentorear, para ser os seus que vão Seus guias. direcioná-los, guiá-los, né? Conforme aquilo que o Senhor tem revelado. E é isso que eu tenho gerado, eu creio, apóstolo, eu creio mesmo. E o poder da oração é uma arma que nós temos muito grande, espiritual, né? Nós gerarmos em oração. Sim. Eu costumo Sim. utilizar orar de forma preventiva, não terapêutica, botando na minha área da ciência, né? Porque a gente costuma só orar quando ocorre o problema. E isso é uma oração terapêutica. Mas a gente tem que orar de forma preventiva, gerar. Em oração. Né? A palavra da oração modelo venha o teu reino. Isso. Quando eu quero dizer para você, Gustavo, Amém. tem muita... O que você está falando já está acontecendo. Sim. Porque eu vejo, tem coisas que eu ainda não posso falar, mas são coisas assim que eu vejo Deus gerando no meu coração, Amém. que estão em linha com o que Deus está gerando no seu coração, Amém. mas está em linha com aquilo que está no coração de muitos outros líderes. Eu creio em nome de Jesus. Tem muitos pastores. Inclusive, O apóstolo. povo de Deus está clamando, Eu o creio. povo de Deus está gerando. E o que o povo de Deus está gerando vai se tornar manifesto. Eu creio em nome de Jesus nisso. E não é para muito longe. Não. Inclusive, esse movimento começou em 2009 em Brasília. Sim. Não, eu acho que não é em Brasília. Em Brasília, quando aconteceu esse movimento, aconteceu vários outros. Sim. A igreja está se movendo. Eu creio. O reino está em movimento. Em movimento. Sim. Porque só tem como existir reino se ele estiver em movimento. Se tiver em movimento. É. E eu creio nisso também lealmente. Eu creio que por sermos guiados pelo mesmo Santo Espírito, apóstolo. Sim. Eu creio que isso Sim. Tem sido gerado Sim. não só no Senhor e em mim, mas alguns líderes também. Uma palavra cidade. para a gente terminar a sua. Uma palavra? Eu vou te falar esperança. Esperança. Eu tenho muita esperança de que isso vai ser consolidado. Amém. Eu não vou deixar ele falar mais não, porque se ele continuar falando, ele vai entrar no outro tema. Então a gente tem que segurar, Isso. porque você topa voltar? Olha, será um prazer. Caramba. Olha, apóstolo, é maravilhoso. Não, eu acho que tem Jesus muito, é maravilhoso, né? eu acho que tem muito para ser gerado. Amém. E eu estarei sempre muito. à disposição para poder servir ao reino de Yeshua. Eu acho que Amém. tem muito. Eu quero dizer para você que caminhou com a gente até agora, eu me sinto privilegiado, porque o que Deus está gerando aqui, eu vim hoje, a gente tinha uma outra gravação mais cedo com outro pastor, ele não pôde vir, mas ele vai voltar num outro dia. Amém. Mas eu creio que Deus está nos preparando Sim. como igreja. Sim. Nós não estamos falando do Brasil, Não. nós não estamos falando do estado do Rio de Janeiro, nós estamos falando de Angra dos Reis. Angra do Rei Jesus. Angra do Rei Jesus. Isso. Deus vai soprar um vento nesse lugar. Ele já está soprando. Eu creio, apóstolo. E Realmente ele vai nisso. nos unir, porque Sim. ontem a gente celebrou o aniversário e um dos pastores da igreja colocou uma foto nossa junto e ele escreveu: Deus une propósitos. Amém. É isso. Deus Amém. une propósitos. Deus está gerando algo extremamente poderoso para o reino dele, para que vidas sejam edificadas. Então eu quero chamar você para orar por isso. Amém.
Eu quero chamar você para mergulhar nisso. Se Aleluia. você é discípulo de Jesus, ore pela unidade da igreja. É isso. Ore pela unidade da igreja. E acredite, ela virá. Eu creio. Vamos orar? Nisso. Vamos. Dá a mão aqui, Em nome pastor. de Jesus. Em nome de Jesus, apóstolo. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos juntos, Sim, Yeshua. por termos vivido esse tempo juntos. E eu creio que o Senhor tem muito, muito para tornar manifesto Sim, Senhor. no teu reino, Amém. nesse local chamado Angra do Rei Jesus. Amém. Que o teu nome seja exaltado e que as Sempre, nossas Senhor vidas Jesus. estejam edificadas para a glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Gustavo. Muito obrigado. Obrigado Muito também, por esse apóstolo. Um tempo. prazer. Sempre estarei à disposição quando o senhor Vambora. me convocar. Se prepare, porque em breve, muito breve, você virá. Gente, Amém. beijo no coração, Glória beijo a do Deus. preto. Até o nosso próximo encontro. Shalom. Ah.